Caríssimos amigos que acompanham o curso Referência, é um prazer hoje estar aqui com vocês para trabalharmos uma matéria de suma importância para a questão dos concursos públicos, o Código Penal Militar. Bom, meu nome é Yoshi Yamaguchi, consegui desenvolver minhas duas paixões na minha vida, que é a questão da atividade policial militar, conectada com a docência na área jurídica, na área do direito. Então, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Ciências Penais, com habilitação para docência em ensino superior. Na Polícia Militar, atualmente, estou no cargo de tenente-coronel da Polícia Militar, né? Institucionalmente, nós fizemos vários cursos internos, né, de aperfeiçoamento, de especialização, e externamente nós participamos corriqueiramente dos congressos jurídicos, palestras, atualizações, cursos, para que possamos sempre estar atualizados com relação às matérias e às tendências legislativas e jurídicas, ok? Bom, então, nesse contexto, hoje, vamos estudar esse Código Penal Militar, que é uma lei muito antiga, lá de 69, né? O Código Penal Militar, ele passou por poucas atualizações legislativas. E o dispositivo, ele é composto de duas partes. Uma parte geral, onde eu tenho as normas do direito penal militar, né? As explicações, o que é uma legítima defesa, por exemplo, o que é um estrito cumprimento do dever legal, e assim vai, regras relacionadas a prescrições, a sanções, isso tudo está na parte geral. E na parte especial, aí eu tenho duas ramificações, que é a questão dos crimes militares cometidos em tempo de paz e uma situação que nossa geração não viveu ainda, que é a questão dos crimes militares cometidos em tempo de guerra. Espero que não vivamos isso. Mas a parte geral e a parte especial, né, trazem conceitos diferentes, porque aqueles conceitos trabalhados lá na parte geral vão ser empregados na parte especial quando eu trato dos crimes propriamente ditos. Ok? Bom, vamos lá. Feito isso, vamos entrar no título 1 da aplicação da Lei Penal Militar. Bom, no primeiro título do Código Penal Militar, então, lá no artigo 1º, a gente tem a definição do princípio da legalidade. Meus amigos, esse princípio é extremamente importante, porque ele se contrapõe à possibilidade de ocorrer uma opressão estatal. Imaginem se, feita ou praticada uma conduta, depois da conduta o Estado me falasse se aquilo lá é lícito ou ilícito. Não. Então, o princípio da legalidade, esculpido no artigo 1º, ele vem falando que não é possível ter crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem uma prévia combinação legal. Ou seja, antes de eu praticar a conduta, eu já tenho que estar ciente que aquela conduta que eu vou praticar já é tipificada por uma lei anterior que falou que aquilo ali é uma conduta criminosa e eu sei, inclusive, a pena que eu vou estar sujeito. Ok? Então, o princípio da legalidade vem nesse sentido. Agora, meus amigos, vamos ver esse artigo 2º, que trata da questão da abolício crimes. O que é a abolício crimes trazida pelo artigo 2º? A abolício crimes funciona quando existe uma lei editada, né, sancionada, que ela vem posterior a uma lei anterior, e essa lei anterior previa uma determinada modalidade criminal, que com a lei posterior ela deixa de existir, tá ok? Então vamos colocar que uma lei lá de quando o Código foi criado, lá de 69, agora em 2022, 2023, surge uma nova lei que deixa de considerar aquele fato como criminoso, perfeito? Essa lei, então, que surgiu nesses tempos agora, ela deixa de considerar aquele fato lá de 69 crime. O que acontece com isso? Ela abole essa figura criminosa. Em decorrência disso,
tudo que foi gerado com relação àquele crime que sofreu uma sanção criminal, né, ela vai deixar de existir. Então, aquele camarada que era primário, não é mais primário, que já foi condenado por aquele fato, vai deixar de ser reincidente e vai voltar a ser primário, vejam bem. Então, cessa todos esses efeitos criminais. O que não cessa são os efeitos civis. Por exemplo, a questão da reparação de dano. Esse continua vigente. Tá? Agora, vejam bem. O parágrafo 1º fala assim: a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, vai aplicar-se de forma retroativa. Então, se essa lei posterior que foi sancionada, ela não aboliu o crime, mas favoreceu o agente em alguma forma, por exemplo, ocorreu uma redução do tempo penal, essa lei também pode ser invocada lá atrás, por aquele que foi condenado lá atrás, para ele ser beneficiado, tá certo? E isso vai ser aplicado, tá ok? Só que, meus amigos, não tem como, né, a lei veda no parágrafo 2º, é que as leis sejam combinadas, a anterior com a posterior, para sair um efeito melhor para aquele que foi condenado. Isso não pode, né? As leis são consideradas de forma separada para abranger aquele caso. E aí eu vou ver se essa lei posterior ela realmente é mais benéfica ou não para aquele que foi condenado anteriormente, ok? Lá no artigo 3º, ele já trata, né, o legislador trata das medidas de segurança. Medida de segurança, né, é um tipo de sanção penal, né? Na verdade, não é uma pena. Por quê? Porque a medida de segurança ela é imposta para aqueles que não podem receber pena. Por exemplo, um semi-imputável, né, um inimputável, perfeito? Então, vejam bem, se eu ler o artigo 3º, eu penso, né, que a medida de segurança não é regida pelo princípio da anterioridade, né? Não poderia retroagir. Porém, se eu fizer uma leitura maior, a Constituição Federal prevê o princípio da anterioridade como regra. Então, o que eu extraio da leitura da Constituição Federal com o artigo 3º? Eu vou extrair que a medida de segurança, a regra é não retroagir, mas ela pode retroagir se for para beneficiar o réu. Aí pode ocorrer a retroação, ok? Vamos lá. O artigo 4º, meus amigos, o artigo 4º trata da lei excepcional e temporária. Essas leis, elas são diferentes das demais, da lei ordinária, da lei complementar. Por quê? Porque a lei temporária, ela é feita para algumas situações. A lei, por exemplo, temporária, ela é vinculada a um tempo de vigência determinado. Então, nos seus dispositivos, já vem vinculado quando ela vai vigorar. Ela vai vigorar do dia tal ao dia tal, ponto final. Tá? As leis excepcionais, da mesma maneira, né, ela não tem um tempo já definido. Por quê? Porque elas são regidas para tipificar alguma situação excepcional, como seu nome já falou. São situações, condições sociais anormais. Com isso, senhores, a vigência dela é vinculada a essa anormalidade que ela vai regulamentar. Perfeito? Bom, se não fosse o artigo 4º, o que ia acontecer com essa lei? Por conta dessa possibilidade, né, da lei posterior vir e mudar os efeitos da lei anterior, essa norma, né, essas leis não teriam eficácia, porque logo depois que terminassem, uma lei posterior seria editada para regulamentar aquele período. Ou seja, a eficácia dela seria letra morta, perfeito? Então o artigo 4º vem e fala assim, ó, embora decorrido o período da sua duração ou cessado essas circunstâncias anormais que a determinaram, o que acontece? Ela vai se aplicar ao fato praticado durante sua vigência. Então, por mais que venha uma lei posterior, naquele período existia a lei excepcional ou temporária e ela vai ser aplicada com relação aos fatos que ela estava regulando. Perfeito? Já o artigo 5º,
ele fala do momento em que a ação ou omissão é praticado. Bom, o Código Penal Militar adota a teoria da atividade, que fala assim: considera-se o crime praticado no momento da sua ação, independente do momento do resultado. Então, o que importa para o Código Penal Militar é o momento da ação ou omissão. A partir do momento que o cidadão efetuou o disparo para produzir o homicídio, aquele é o momento do crime. Ah, mas professor, a pessoa veio realmente a falecer 2, 3 meses depois. O momento do resultado não importa para eu saber quando que o crime foi praticado. Então, o crime é praticado no momento da ação ou omissão. Bom, senhores, agora vamos ver o artigo 6º. O artigo 6º, ele vai trazer para a gente um dispositivo para resolver um problema relacionado aos crimes à distância. Crimes à distância são fatos que acontecem em um determinado país e o resultado ocorre em outro país diferente. Então, como resolver isso? Qual lei a ser aplicada? E aí o Código Penal Militar, ele regulamenta esse fato de 2 formas diferentes. Uma forma para os crimes comissivos, ou seja, que tenham ação, e outra forma para os crimes omissivos, aqueles que têm omissão. Para os crimes comissivos de ação, o Código Penal Militar adota a teoria mista ou chamada de ubiquidade. O que é isso? Fala assim, o crime ele é considerado praticado no lugar em que se desenvolveu a ação, ou seja, a ação, no todo ou em parte, ainda que for sob forma de participação, bem como onde se produziu o resultado. Então, para o Código Penal Militar ser aplicado nos crimes de ação, ele considera que a lei penal militar pode ser aplicada tanto aonde aconteceu a ação, quanto aonde aconteceu o resultado. Então, se o país, vamos colocar aqui um crime, né, de homicídio, o disparo aconteceu no Brasil e o resultado aconteceu na Espanha, perfeito? A lei brasileira pode ser aplicada tanto no Brasil quanto lá na Espanha, se a lei da Espanha não regulamentar isso, perfeito? Bom, e nos crimes omissivos? Nos crimes omissivos, a lei penal militar, ela fez uma diferença com relação ao Código Penal comum. O que ela falou? E adotou? Adotou a teoria da atividade, falando que nos casos dos crimes omissivos, o que importa é o lugar onde ocorreu a ação omitida. Não importa com o resultado. Então, se eu tinha que praticar uma ação e não pratiquei naquele determinado local, ali é o local aonde o fato ocorreu para ser aplicada a lei penal militar brasileira. Ok? Vamos lá. Bom, com relação ao artigo 7º do Código Penal Militar, nós temos que esse artigo ele regulamenta tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade. Bom, qual é a regra geral, professor? A regra geral é que a lei penal militar ela vai se aplicar a todos os crimes cometidos no todo ou em parte no território nacional. Aconteceu dentro do território nacional, que seja em seus lagos, rios, mares, continente, tá certo? Solo, subsolo, espaço aéreo. Aconteceu aquilo ali, está sob a regra da territorialidade. A lei penal militar é que vem e abarca. Mas aí eu tenho que observar as regras da extraterritorialidade, as regras que tratam do território por extensão, tá? E aí o legislador ele vem e fala assim, as aeronaves, espaço aéreo, e os navios brasileiros, mares, onde quer que se encontrem, ou seja, nas águas brasileiras ou internacionais, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal da autoridade competente, ainda que de propriedade privada, são territórios por extensão. Um fato aconteceu
dentro de um navio da Marinha navegando sobre as águas argentinas. O fato vai ser regulamentado pela Lei Penal Militar Brasileira. O fato ocorreu dentro de uma aeronave brasileira em solo espanhol. Legislação Penal Militar Brasileira, território por extensão. Tá ok? Mesmo que essa aeronave ou esse navio que está sendo utilizado militarmente ou está sendo militarmente ocupado, né, pelas forças aéreas nossas, né, da Marinha, Aeronáutica, Exército, né, mesmo que a aeronave não seja da força e seja de propriedade privada. É de propriedade privada, mas para aquela missão ela foi alugada, ela recebeu por empréstimo, ok? Nesse caso, isso tudo é território por extensão. Tem mais uma regra. A Lei Penal Militar Brasileira, tá? Se o crime é praticado a bordo de aeronave ou navio estrangeiro, olha só, não é daqui, navio estrangeiro. O que acontece? E esse navio, aí duas regras, estiver em lugar sujeito à administração militar e o crime atentou contra a instituição militar, a regra é a aplicação da Lei Penal Militar Brasileira. Então, um navio está atracado no porto da Marinha, ou seja, lugar sujeito à administração militar, e o fato aconteceu, esse militar estrangeiro, né, de outra força, ele foi lá e subtraiu um bem lá de dentro, né, do quartel da Marinha. Bom, está em lugar sujeito à administração militar e atentou contra a instituição militar. Quem vai ser aplicado nesse caso? Lei Penal Militar Brasileira. Tá certo? Agora, vejam bem, senhores, vamos colocar, né, que nessas regras de extraterritorialidade, a nossa aeronave está lá fora do Brasil. Como que eu vou alcançar aquele fato lá? Tudo com relação a extraterritorialidade depende da vontade do outro Estado também. Por exemplo, em mandar para cá para o militar ser punido de acordo com a Lei Penal Militar Brasileira. Né? Vamos colocar que aquele país lá pegou aquele fato e não aceita extraditar o militar de nenhum jeito. Né? Eu só vou conseguir através da diplomacia ou de guerra. Perfeito? Então, toda a eficácia dessa questão das regras de extraterritorialidade dependem, obviamente, da vontade também do outro Estado em estar cumprindo aquilo. E o artigo 8º, senhores, fala assim: a pena que é cumprida lá no estrangeiro atenua a pena que é imposta aqui no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas. Ou nela é computada quanto idênticas. Então, o que acontece com relação ao que prevê o artigo 8º? A regra é que eu não posso ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Então, não se aceita esse bis in idem. Mas, meus amigos, a gente tem que entender que a legislação é diferente em um país, em outro e no Brasil. Então, o que acontece nesse cenário? Quando as penas são diversas, diferentes, né? Então, a qualidade dela é uma, num local é chibatada, no outro é prisão em flagrante, é pena privativa de liberdade. Como que é feito isso? Né? Faz-se uma compensação e a pena que foi cumprida lá no estrangeiro, quando o militar vem para cá, aquela pena é atenuada, ela diminui. É feito um cômputo, né? E ela é ajustada, é como se ela fosse ajustada. Quando a pena é idêntica, lá é pena privativa de liberdade, aqui também, a diferença só está na quantidade, lá é 10 anos, aqui é 1, aí a pena é descontada. Cumpriu já 2 anos lá, que era 1 só, bom, o militar já cumpriu a pena. Beleza? Então tem o desconto, ok? Vamos continuar.